Como foi o que teus pais disseram quando você fez essa opção na época? Tipo, vou morar numa invasão, vou morar numa. O que eles disseram? Cara, Como me foi essa relação, surpreendeu. assim? Quando eu era moleque, eu tava com um Com medo um 16 pouco, né, de anos falar. ainda, né? 16. Quando eu fui morar mesmo, de vez na ocupação, e fiquei, e não voltei mais, eu já tinha, acho, 18. Mas os meus pais respeitaram muito a minha decisão. Porque sabem também que eles ajudaram a estimular alguns desses valores em mim. A primeira memória política que eu tenho, isso foi muito engraçado nessa campanha, eu tinha 6 anos de idade. Minha mãe me levou para ir junto com ela no dia da votação, botou um adesivo no meu peito e me levou para votar na Luíza Erundina, a prefeita de São Paulo em 1988. Aham. Né? Minha mãe é paraibana, conterrânea da Erundina. Minha mãe contava, eu escrevi isso até num artigo recente, relembrando com a história da vacina e tal. Minha mãe contava em casa um pouco a história de vida dos pacientes dela. Em geral, pessoas humildes que iam lá. Ela é infectologista no Hospital das Clínicas, sempre atendeu. Eu vi meu pai, por exemplo, eu era moleque, ficava puto porque ele ia viajar, mas, porra, ficaram semanas em aldeias indígenas na Amazônia para fazer tratamento de malária. E eu cresci nesse ambiente. E isso me ensinou muito. E eles, de algum modo, eu acho que até depois se sentiram, acho que, orgulhosos, né? Mas no primeiro momento, é claro, minha mãe, sobretudo, ficou preocupada. Isso tá natural, né? Claro. Se minhas filhas fizessem a mesma coisa hoje também, eu também ia ficar. Porque essa coisa paternal, maternal, é muito natural que tenha isso, mas depois a gente se acertou bem. E a opção, você me falou que a profissão de político, né? Sei que é uma profissão, mas ela é muito estigmatizada. Essa coisa do político é ladrão, o brasileiro gosta muito de colocar tudo no mesmo saco. Você ser um político profissional é um preço muito alto a se pagar, essa estigmatização, e como ela atrapalha o processo político do país, achar que todo político é bandido? Enfim, primeiro eu acho que político não devia ser profissão. Né? Política, cara, não pode ser carreira. Que eu tenho que me manter ali, porque senão eu vou ficar desempregado. Porque aí, bicho, isso estimula justamente a pior política, com P minúsculo, que é aquela que faz com que as pessoas tenham essa visão de que político é tudo ladrão. Assim, eu não acredito nesse modelo de política profissional. Acho que isso é uma excrescência, na verdade. Todo político, cara, eu sou político, sou professor, né? Não tenho mandato eletivo, não sei o quê. Não é a política que me sustenta. Me sustenta meu trabalho de professor, de colunista, de escritor, né? E eu acho que deve ser assim para as pessoas. E existem muitos privilégios, né, entre os políticos que legitimam com que as pessoas tenham essa visão. Desde o privilégio salarial, desde um monte outro de benefício que no executivo, no legislativo se tem. Então, eu tenho dificuldade de condenar a pessoa que pensa desse jeito, porque tem uma base na realidade. Mas atrapalha. Mas, no entanto, aí é que entra o ponto. O problema, velho, é a generalização. Uma coisa é você falar, bom, a estrutura do sistema político brasileiro está errada e nós precisamos mudar isso. Nós precisamos enfrentar os privilégios que existem sim na classe política. Nós precisamos pensar a política como uma vocação. Política tem que ser a realização do que você acredita. É assim que eu encaro. Política é pra que eu tô? Por que eu quis ser candidato? Por que eu posso ser candidato no futuro? Porque eu acredito num projeto. Eu tenho ideais, eu tenho sonhos, eu tenho visões de sociedade. E a política é um instrumento de tornar essas visões possíveis. Agora, quando, a partir de um problema crônico no sistema político, as pessoas começam a falar é tudo igual, nada presta, o resultado disso é Bolsonaro. O resultado disso é uma descrença, uma antipolítica generalizada, e qualquer aventureiro que se venda como de fora da política, no caso dele nunca foi uma enganação completa, 30 anos no Congresso só fazendo uma mata, esquema e não sei o que, rachadinha, mas alguém que se venda como salvador da pátria. Ah, já que os políticos não prestam, eu tô aqui para salvar vocês dos políticos. Né? Eu vou aqui resolver o seu problema. A demagogia mais estreita e personalista
ela surge da negação da política. Não tem saída com a negação da política. Nós temos problema e privilégio na política? Tem. Mas a forma de resolver, de acabar com esses privilégios e de construir uma política diferente no Brasil é através da política, não é negando a política. Não só a política institucional e parlamentar. Porque eu acredito que política não é só eleição de 2 em 2 anos. A política das ruas, da organização dos movimentos sociais, das manifestações, da sociedade se organizando, da sociedade também se articulando, seja por rede social, a política da disputa de valores e de ideias na sociedade. De algum modo, cara, você faz política, embora você possa não ter qualquer pretensão eleitoral partidária, o teu programa, quando discute valores, transmite ideias, isso é uma forma de fazer política. Não coloca essa responsabilidade sobre Mas faz. Claro que faz. Quem sou eu? Sou apenas um interlocutor. Eu só ouço. Mas eu concordo. E é importante que faça, porque essa, assim, política não é só na tribuna do parlamento, cara. E eu acho que essa generalização, ela desencoraja honestos de participarem do processo eleitoral do país, né? Do processo político, a gente participa, obviamente, discutindo. Os parentes, com os amigos, todo mundo está nesse processo. Mas... Pô, cara, a experiência que tive com meu pai. Meu pai foi um cara que foi secretário do Rio Grande do Sul durante muito tempo. Ele sofria. Sofria. Por quê? Porque a política tem coisas que te afundam. Se você não está muito preparado, ou se você não entende esse jogo político, né? Como as coisas funcionam, aqui que se faz e aqui que se ajuda, você entra num sofrimento profundo. Infelizmente a política no Brasil ela é feita de uma forma que acaba encorajando os filhos da puta a participarem desse processo, porque eles entendem as negociatas, eles entendem os favores, e infelizmente é isso, e não é só na política, né? É quase que um modus operandi do próprio brasileiro. A gente tem isso em muito canto, de cara que se ajuda, de cara que ganha um cargo, ou porque é mais amigo, não necessariamente profissionalmente. O brasileiro é muito assim, mas é cansativo. Mas é nesses momentos, Rafinha, que a gente precisa se colocar, cara, a política é importante demais pra gente deixar ela nas mãos de um punhado de políticos viciados, carreiristas e que fazem política só por interesse próprio. Essa disputa da política tem que acontecer. Você tem toda a razão. A desmoralização da política, que foi feita conscientemente no Brasil, essa desmoralização da política, que responde ao interesse de quem quer manter tudo como está, né? Isso, de fato, desencoraja que vozes arejadas, oxigenadas, novas, ousadas estejam na política. Nós temos que fazer um movimento inverso, ocupar a política. Com outra perspectiva, com outra visão sobre a própria política, para fazer uma reforma política no Brasil, para mudar a maneira como se relaciona o público com o privado, para mudar a maneira como são esses esquemas das distribuições e dos loteamentos de cargo. Isso que a gente viu agora na eleição para a presidência da Câmara, que não é só agora, isso vem de muito tempo, mas que a gente viu mais um episódio agora, que é... dá cargo no ministério, dá emenda parlamentar, vota no meu candidato. Isso acontece, eu acabei de olhar no site agora, se não me engano no UOL. Governo federal cede cargos aqui. Ou seja, é meio que aberto, aberto, assim. Ajuda você aqui, você ajuda ali. Isso é naturalizado. Assim. Absolutamente naturalizado. E é uma prostituição o negócio, né? É horrível você saber que as coisas funcionam dessa forma. E essa descredibilização não só do processo político, como da própria imprensa, ela serve muito para manter esse modus operandi dos políticos tradicionais, que se usa tradicionais, mas que é essa forma equivocada de administrar o país. A imprensa está em frangalhos, cara. Frangalhos. Hoje em dia, você tem um presidente da República que olha um repórter de uma emissora de televisão, manda merda, manda tomar no cu e tudo mais. Enfia o leite condensado no cu. Enfia o leite condensado no cu. Quando o cara o que, aliás, não é uma má ideia, eu já fiz isso. Mas eu não gostaria de entrar em maiores detalhes. Mas realmente tem o seu valor. Foi uma ofensa, mas foi uma ideia também que ele andou. Mas é foda, cara. Porra, a imprensa tá sofrendo demais, assim. E também entendo o povo tá de saco cheio da imprensa. Consigo entender, acho equivocado,
Acho as pessoas têm essa, o Globo é lixo, a Globo é lixo, a Globo é lixo. Mas se você vai parar para pensar, a Globo talvez seja um dos únicos veículos ainda no país que não depende das verbas do governo federal. Claro que a Globo faz um monte de cagada, defende os próprios interesses e tudo mais, mas assim, Record, SBT, emissoras que sobrevivem com a verba do Bolsonaro. Aí você tem o Silvio Santos, que é um ídolo do país, ajoelhado chamando o Bolsonaro de patrão. Você fala, meu irmão, aonde que a gente está vivendo? Então aí você olha para a imprensa, o povo olha para a imprensa e realmente não acredita no que se diz. É triste isso, cara.